Bom dia, graça e paz. Estamos aguardando um pouquinho para os irmãos entrarem. Hoje, dia 7 de maio, e estamos nos aproximando no término da campanha de jejum e oração. Esse ano, o nosso tema, o caminho da santidade. Um tema muito especial, muito profundo, que nos faz refletir em muito diante de todos os ensinos que já aprendemos. Se nós estamos andando, se nós estamos vivendo uma vida separada para Deus. Essa semana nós estamos falando sobre o nosso compromisso de viver no caminho da santidade. Nós precisamos nos comprometer em todas as áreas da nossa vida em termos um compromisso com o Senhor. Hoje nós temos um tema muito especial, baseado em Romanos capítulo 12, o versículo 2, que diz: renove sua mente. Renove sua mente. Quero assim, mais uma vez, cumprimentar a todos com um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos com muitos irmãos que estão acompanhando, que estão junto conosco durante essa jornada, e hoje nós estamos no 38º dia. Só mais amanhã e sexta-feira nós já chegamos no último dia. Renove sua mente. Romanos 12, 2 diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O grande segredo para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a renovação do nosso entendimento. Vou repetir isso aqui mais uma vez porque é muito importante. O grande segredo para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a renovação do nosso entendimento. Todos nós temos mente, pensamentos, mas nós precisamos permitir o Senhor adentrar em nossos pensamentos, em nossas ideias. Ou seja, nós precisamos permitir o Senhor mudar muitas coisas que nós achamos que é o certo, que nós achamos que isso ou aquilo. Ou seja, o cristão, ele não pode viver uma vida direcionada por aquilo que ele acha, aquilo que ele diz que é o certo. Mas precisamos permitir que a palavra de Deus nos oriente, nos mostre. Precisamos permitir que o Senhor renove a nossa mente para que sejamos moldados cada vez mais e mais com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus nos diz de como nós devemos seguir. Nos diz aqui: toda afirmação a respeito de Deus, toda teoria ou doutrina sobre Jesus e o Espírito Santo não passam de palavras vazias
e sem poder transformador se não expressam uma experiência viva com o próprio Deus e a sua palavra. Tudo que é relevante sobre Deus tem que passar pelo crivo da experiência humana, e isso é uma renovação do entendimento. Ou seja, a nossa vida ela precisa ser guiada por aquilo que Deus diz na sua palavra. E para que esse processo ocorra, esse processo de renovação, para que cada vez mais e mais a palavra de Deus adentre em nosso coração e nossa mente, e vai renovando, vai tirando pensamentos ruins, pensamentos contrários, e nos enchendo de Deus, nos enchendo das coisas de Deus. Para que esse processo ocorra, algumas atitudes são necessárias. Primeiro delas, renovar nosso entendimento para discernir o que é santo e o que é profano. Vocês conseguem perceber de como é importante renovar nossa mente para que nós entendamos o que é santo, o que é profano, o que agrada a Deus e o que não agrada. Se é isso que nós fazemos ao certo ou não. A expressão do apóstolo Paulo é: não se amoldem ao mundo. O mundo tem uma forma, um jeito e uma maneira de enxergar as coisas. Se não tivermos discernimento, teremos dificuldade de separar o santo do profano. É algo muito interessante que o mundo tem a sua maneira de agir, tem a sua maneira de tomar atitudes, né? E nós poderíamos aqui usar inúmeros exemplos como o mundo age, né? No mundo, simplesmente quando alguém faz alguma coisa errada para você, se alguém te machuca, se alguém não cumpre uma promessa, o que as pessoas fazem? Ou quando alguém te rouba, quando alguém não cumpre a promessa que tem dado, o que o mundo faz? Né? Primeira coisa é entrar na justiça, é pedir seus direitos. Né? Para o mundo é algo muito normal. Você me magoou, você se beneficiou, você está me roubando, eu vou te colocar na justiça. Não que nós, como crentes, devemos permitir que as pessoas nos roubem, né? Mas nós temos que agir diferente, nós somos cristãos. Né? Nós temos que procurar orar, pedindo a graça, pedindo a direção do Senhor. Antes de tomarmos uma decisão, quem sabe conversarmos com a pessoa que nos roubou, que nos machucou, entrar num consenso, para que não precise chegar ao ponto de termos que usar, por exemplo, a justiça. Né? Então nós vemos que o mundo ele tem a sua forma, o seu jeito, a sua maneira de agir, de enxergar as coisas. Aqui continua dizendo: se não tivermos discernimento, teremos dificuldade de separar o santo do profano. Né? Há muito tempo, a igreja tem lidado com as questões das heresias e do falso ensino. Isso não é nenhuma novidade. Mas nos últimos dias, temos sido profundamente influenciados por afirmações e conceitos humanísticos que podem parecer bíblicos e evangélicos, mas têm confundido a forma de pensar e agir de irmãos e irmãos. Eu creio que isso não é somente de agora. Certas afirmações,
certas frases de efeito, aquelas frases elaboradas, e até a gente olha assim, nossa, que legal, né? Mas se for ver, não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Que nem existem aquelas frases que dizem assim, todos os caminhos levam a Deus, né? Deus escreve certo em linhas tortas, né? Isto não existe na palavra de Deus, né? E nós vemos pessoas influenciadoras na internet, e muitas pessoas se deixam guiar por essas pessoas que usam às vezes versículos bíblicos e enfeitam esses versículos, humanizando esses versículos, trazendo esses versículos para si, para o seu ego, né? Reformulam os versículos, mudam a palavra de Deus, mudam o seu sentido, né? Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses 4:8 diz: tudo é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor, é o que devemos pensar. Então nós temos que ter o nosso pensamento ligado nas coisas de Deus. Permitir que o nosso pensamento seja moldado segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, né? O segundo ponto que queremos aqui ver, renovar nosso entendimento para pensarmos diferente do mundo. Nós temos visto aqui, em primeiro lugar, nós precisamos renovar nosso entendimento para discernir o que é santo e o que é profano. Em segundo lugar, precisamos renovar para pensarmos diferente do mundo, né? O texto diz: transformai-vos pela renovação da mente. O desafio é ser transformado e não esperar que o mundo se transforme. Interessante isso. Quantas e quantas vezes nós reclamamos e falamos disso, falamos daquilo, falamos que gostaríamos que o mundo fosse assim, falamos que aquela pessoa gostaria que fosse assim, falamos que nossos filhos deveriam ser assim, falamos que nossos cônjuges deveriam ser assim, mas nós precisamos mudar em nós mesmos. A nossa mudança, a transformação que Cristo operar em nós, vai transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Da mesma forma em que eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu devo buscar transformação, mudança de vida e de pensamento. O conceito Cristo em vós, apresentado por Paulo em Colossenses 1:27, deve me levar a pensar como Cristo e viver como Cristo no mundo. Me levar a pensar como Cristo. O que será que Cristo pensa diante das atitudes que nós tomamos? Daquilo que nós fazemos em relação ao nosso irmão, ao nosso vizinho, àqueles que nos machucam. Pensar diferente do mundo é ter a mente de Cristo, de maneira que a nossa disposição e nossas ações se assemelhem a Ele, às dele. Somente assim será possível que tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Só conhecermos a vontade de Deus só conheceremos a vontade de Deus à medida que nosso entendimento for sendo transformado de acordo com o conhecimento de Cristo. É assim que cheguemos à maturidade e à plenitude de Cristo. E por último, renovar nosso entendimento para experimentarmos a vontade de Deus. Todos nós oramos, geralmente nossas orações
nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes são somente palavras, porque na verdade nós queremos que a nossa vontade seja feita. E esse é um ponto crucial na nossa vida cristã. Nós chegarmos ao ponto de termos realmente essas palavras, quando elas são ditas, seja feita a vontade de Deus, que ela realmente seja uma realidade em nossas vidas, onde nós dizemos: seja feita a tua vontade. E renovar o nosso entendimento é exatamente isso, ao ponto de nós experimentarmos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, conforme nós temos lido, ela é boa, agradável e perfeita. Ou seja, Deus sempre tem o melhor para nós. Muitas pessoas se perguntam: como posso conhecer a vontade de Deus? Essa pergunta tem muito mais a ver com a nossa própria vontade do que com a vontade de Deus. O que pretendemos, na verdade, é que Deus confirme o que nós pensamos e nos dê poder para fazer o que nós queremos. Às vezes desejamos apenas o poder de Deus e não a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Como experimentá-la? A vontade de Deus é a mesma desde o Gênesis. Formar um homem, sua imagem e semelhança. Interessante isso. A vontade de Deus continua a mesma. Formar o homem, a sua imagem e semelhança. Ser parecido com Cristo. Ser parecidos com o seu Criador. A vontade de Deus se revelou em Jesus, que se tornou o primogênito de muitos irmãos, de uma família que tem um Pai que está no céu. A vontade de Deus para a sua vida é que você o reconheça como Pai, e sendo Ele seu Pai, que você busque fazer sempre o que Ele deseja. E qual é o desejo do Pai? Ele deseja revelar-se ao mundo através de sua vida. Ele quer você como filho e filha. Expresse a natureza de seu caráter santo e amoroso. Que o mundo veja a santidade do Pai em você. Interessante que esse ponto, a vontade de Deus é que nós sejamos filhos e filhas. E o que é ser filho e filha? Ser filho e filha é ser obediente ao Pai. É seguir os exemplos do Pai. E como nós estamos no caminho da santidade, uma das coisas que Deus tanto almeja, conforme nós já falamos em outra oportunidade, Deus nos chamou a salvação, mas Ele nos chama a santidade também. Viver uma vida em santidade é o quê? É você ser guiado, é você permitir o Senhor guiar a sua vida. É você perguntar em todas as situações, antes de você fazer qualquer coisa, você perguntar: Deus, essa é a tua vontade? Será que o Senhor Jesus faria isso, o que nós fazemos? Será que o Senhor Jesus faria isso que nós fazemos? Conforme eu já mencionei, é tão fácil orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas dentro de nós pulsa a nossa vontade. Queridos, vamos permitir a vontade de Deus sendo cumprida em nossas vidas. Permita Deus ser o Senhor das suas vidas, conforme nós temos lido, porque a vontade de Deus, ela é boa, ou seja, ela é ótima, ela é maravilhosa, não tem coisa melhor. A vontade de Deus, ela é agradável, ou seja, nós nos sentimos bem.
e acima de tudo ela é perfeita, não tem erro. Né? Seguir Deus, seguir sua vontade, não tem erro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça. A aplicação e oração de hoje, reflita por um instante, sua mente e seu entendimento já foram transformados? Seu coração está comprometido com a vontade do Pai? E a oração devocional de hoje diz: Pai, que a minha vida e as minhas atitudes revelem tua paternidade e a santidade do teu caráter, para que o mundo te reconheça e glorifique teu nome. Nós vamos para a oração. Hoje vamos estar orando por mais outros missionários. Missionária Antônia e Claudimir, de Madrid, Espanha. Missionário Lucas e Vitória, de Burgas, Espanha. Missionária Edival e Sandra, também da Espanha. E a missionária Tayane, do Oriente Médio. Então hoje nós vamos orar por esses missionários, para que Deus continue derramando sua graça sobre a vida destes, para que possa continuar a pregar a tua palavra, a palavra de Deus. Nós também queremos orar de uma forma especial pelos familiares do Edivino Baumgart. Ele faleceu ontem. Hoje de manhã será velado na igreja congregacional às 10 horas. Terá o culto fúnebre às 10 horas. O Edivino Baumgart, ele é o pai do nosso irmão Orlando Baumgart. Né? Todo mundo, creio que aqui da igreja conhece o Orlando Baumgart. O pai dele faleceu ontem. Então vamos orar de uma forma especial pelos familiares do irmão Edvino. Vamos também continuar a orar pela vida do Marco Schultz, Elenir Hermann, Edelmar Gisler, Rudi Buchholz, tanto aqui do Paraná como do Sul. Nós queremos também hoje orar pela vida do Luciano Fiedler e também do irmão Aldino Bartz. Eles vão estar passando por um procedimento cirúrgico. Vamos também orar em especial por eles, para que Deus possa estender a tua mão, a sua mão, e que tudo ocorra bem nesse procedimento cirúrgico. E se você tem algum pedido de oração, coloque diante do Senhor. Vamos ter um momento de clamor, um momento de intercessão, para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa fazer a sua obra, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia que tu nos concedes. Obrigado, Pai, que em todo o tempo tu cuidas de nós. E hoje pela manhã, conforme nós temos ouvido esse devocional, ó Deus, que realmente possamos permitir, possamos desejar, possamos nos esforçar para que a nossa mente seja renovada dia após dia, que a nossa mente seja preenchida, tudo que nós pensamos, colocamos em ação, colocamos em prática. Ajude-nos, Pai, para que a nossa mente seja transformada, seja parecida com a de Jesus. Ajude-nos, Pai. Queremos orar pelos nossos missionários da Espanha, e nós temos aqui missionária Antônia e Claudimir, Lucas e Victória,
Edival e Sandra, e também pela missionária Tawane. Senhor, estenda tua mão sobre a vida destes que estão longe, muitas vezes, seus familiares. Ó Pai, não permita que falte o sustento, o pão de cada dia. Dê-lhes saúde, dê-lhes ânimo, encoraje-os para que possam continuar pregando a tua palavra e acrescente a cada dia almas sendo salvas, em nome de Jesus. Oramos, Pai, no continuar, ó Deus, na vida dos familiares da família Billert, da irmã Gerda, que tu possas continuar a consolar esta família. Senhor, nós queremos nesta manhã também orarmos pela família Baumgart, que tu possas, Senhor, consolar esta família, também especial na vida do seu filho, Orlando. Deus, que tu possas estender a tua mão sobre a vida dele. Senhor Jesus, nós oramos também nesta manhã pela vida do Luciano e do Aldino, que vão estar passando por um procedimento cirúrgico. Senhor, que tu possas estar com eles, que tu possas, Senhor, guiar os médicos para que tudo ocorra bem e que seja um sucesso esta cirurgia. Guie, ó Pai, a mão desses médicos para que tenham logo após a cirurgia uma recuperação rápida, para que tudo fique bem. Continuamos a orar pela vida do Marco Schultz. Senhor, estende a tua mão sobre este homem. Opere, Pai. Opere, Senhor, um milagre na vida dele. Esteja com a família, consolando. Sabemos, ó Deus, dessa luta, desta dor. Console, Senhor, seus familiares, dê força. Oramos também pela Elenir. Pai, que tu possas operar na vida, ó Pai, da tua serva, em nome de Jesus. Oramos também, Pai, pelo Rudi Buchholz, tanto aqui no Paraná como no Sul. Oramos também, Senhor, pela vida do Evovar Gisler e Delmal Griser. Senhor Jesus, estenda a tua mão sobre estas vidas. Mas que, acima de tudo, Pai, tu possas te revelar, que tu possas, Senhor, falar aos seus corações. Pai, nós oramos por todos que estão acompanhando esta live, vão acompanhar mais tarde. Abençoe cada um, abençoe suas famílias. Abençoe, Senhor Jesus, a cada lar. E mais uma vez nós te pedimos, Pai, nos ajude a viver a tua vontade, para que a nossa mente seja renovada, seja moldada conforme o teu querer, porque a tua vontade, Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia, né? E amanhã é nossa penúltima live, e sexta-feira nossa última, mas que nós possamos ter um entendimento de continuar a buscar ao Senhor. Que você tenha um ótimo e abençoado dia, e um forte abraço, e até amanhã às 6 horas da manhã. Deus abençoe.